Olá, pessoal, vamos lá então para a nossa próxima aula de Clube de Direito das Sucessões. Então, eu havia parado nas formas, né, de testamento. Coloquei lá formas, né? Coloquei ordinária. Havia terminado toda a parte da forma ordinária, que dentro da forma ordinária nós temos 3 espécies de testamento, né, que eu coloquei aqui. Testamento público, testamento cerrado e o particular. Tá? E o particular, que é o mais simples de se fazer, né? Muito mais tranquilo. O problema é que lá na frente, que esse testamento pode ser impugnado, é mais fácil de impugnar, mais fácil, não tem muita segurança, vamos dizer assim, o testamento particular. E ele depende de 3 testemunhas, também não é tão seguro porque ele tem que ser deixado com uma pessoa de extrema confiança, porque se sumir esse testamento ninguém sabe onde vai estar e não tem nenhum lugar que ficou registrado. Tá? Então não é um bom testamento, não é uma forma boa de se fazer testamento. Normalmente para o cliente, nós sempre indicamos fazer o público, hein? Tá? Sempre o público que é o melhor, é o mais seguro. Havia falado de todos, público, cerrado e particular, e fiquei de falar da forma especial. É a segunda forma que é especial. Na verdade, mais para cumprir tabela, porque é muito difícil, hein, ocorrer um testamento especial. Mas pode acontecer. Aí nós temos as 3 espécies de especial, que é o aéreo, marítimo e o militar. Aéreo, marítimo e militar. Já está dizendo que um testamento é especial. Se é especial, serve para pessoas especiais, em ocasiões especiais. Aéreo, marítimo e o militar. O aéreo e o marítimo são os meus requisitos, tá? O aéreo e o marítimo são os meus requisitos. Por isso que eu vou falar tudo de uma vez aqui. A única diferença do aéreo e do marítimo é o quê? Que um é a bordo da aeronave e outro é a bordo do navio. A bordo do navio. Em viagem e em viagem. Não pode estar estacionado no porto nem no aeroporto, tem que estar em viagem. E aí, então, nós temos aqui o aéreo e o marítimo com 3 requisitos. O primeiro requisito é que esse testamento é de emergência. Tem que estar em situação de emergência. E o que seria essa emergência, hein? Aí um aluno falou para mim, professor, esse eu sei. Falei, qual? Ele, o Titanic. O Titanic, sabe? Falei, o Titanic, sim. Salve-se quem puder. Você acha que vai ficar alguma testemunha para fazer o testamento? Ou fica aí, o navio está afundando, você acha que vai ficar um testemunha? Só no filme mesmo, né? Vou ficar com os violinistas, vão morrer assim. Você acha que eles ficaram assim? Duvido que ficaram assim. Né? É ilustração só, né? Lógico. E ainda teria que achar uma garrafa com uma rolha, né? Para, se alguém achar, o testamento estar intacto, tá? Então, não é essa emergência. A emergência não é o avião está caindo, não é o navio está afundando. O avião está caindo. Você acha que vai dar tempo de fazer o testamento? Você acha que a Angélica e o Luciano Huck estavam pensando em fazer testamento naquele momento? Que quando estava caindo o avião? Imagina, eles estavam sozinhos e rezando, né? Não tinha mais o que fazer. Então, essa emergência não é da aeronave nem do navio. Essa emergência é do testador. O testador está morrendo, o restante de todos estão bem. Todos estão lá no Cruzeiro Marítimo, assistindo o show do Fábio Júnior, Brigadu, do Roberto Carlos, assistindo o show do Agnaldo Timóteo, aí morre mesmo, né? Aí morre. Bom, mas todos estão bem. Ele está morrendo. Tá? Aí poderia fazer um testamento de emergência, testamento especial, marítimo. Aí eu falei cruzeiro, eu até brinco assim um pouco, porque o cruzeiro não é possível aqui no Brasil. Porque nós não temos cruzeiro brasileiro, né? Os cruzeiros, todos os navios são todos estrangeiros. E a gente sabe por quê, né? Porque se tiver um cruzeiro, um navio brasileiro, não vai ter duty free, não vai ter cassino, não vai ter nada, né? Saiu da área lá da costa, né? Brasileira. Aí quando o navio é italiano, né? Que é uma área italiana, aí abre o cassino, abre o duty free, é a alegria da garotada, né? Vão gastar dinheiro, vão jogar. Aí o navio brasileiro não pode, né? O Brasil não pode, não é permitido, não vai abrir nunca, né? Está lá nos Estados Unidos, mas vai abrir. Né? Então não tem muita graça. Então não é possível no cruzeiro, é muito difícil. Aqui no Brasil não é possível. Porque o navio e a aeronave é a extensão do território nacional.
Então, se nós estamos no cruzeiro que é italiano, o navio, é lógico que nós estamos no território italiano. Tá? E não pode estar estacionado no porto nem no aeroporto, não daria para estar aqui em território brasileiro, né, no porto encostado para fazer esse testamento. É só em viagem. E em viagem estaria fora do Brasil. Tá? Lógico, dentro do Brasil, porém, com um navio, né, de outra nacionalidade, seria estrangeira. Então é muito difícil. Agora, avião nós temos bastante, né? Aviões brasileiros que vão para fora do país, tem bastante. E normalmente é assim mesmo que acontece. A pessoa está em extrema urgência, emergência dentro do avião, que está para morrer, ou tem um mal súbito, né? Igual o Luciano do Vale, que acabou morrendo depois, inclusive, passou mal dentro do avião e morreu, posteriormente morreu no hospital, Luciano do Vale. Se tivesse algum advogado lá, poderia ofertar para ele para fazer um testamento. Não é? Mas todo mundo procura quem? Quem? Tem alguém passando mal no avião. Tem algum médico a bordo? O certo é perguntar, tem um advogado também a bordo? Porque às vezes o médico não adianta para nada, vai morrer. Né? Agora o advogado não, o advogado adianta. Né? Tem um advogado, eu sei fazer o testamento, o senhor quer fazer testamento? Né? Assina o cheque antes, tá? Assina o cheque antes. Vai morrer, pô? Né? Assina o cheque antes, pelo menos assinou. E aí você faz o testamento. São essas formalidades que nós vamos ver agora. Tá? Como que é feito, portanto? Então, é de emergência, sempre essa situação do testador que está morrendo, e é feito perante aí um comandante. Tá? É feito perante o comandante. Só não pode ser aquele, né? Que deixou a cabine e abandonou a cabine. E deixou o copiloto e ele se suicidou, e todo mundo, né? Então, cuidado, deixar o copiloto sozinho. O copiloto sozinho é perigoso, né? E tem o outro comandante, né, que também abandonou, foi o primeiro. Salve quem puder, ele é o primeiro. Saiu e deixou todo mundo lá. Bom, então, sempre perante um comandante, tá? O que mais? Perante duas testemunhas também, duas testemunhas. Então, é emergencial, perante o comandante, duas testemunhas deverão ter lá. Duas testemunhas vão comprovar. Ele vai ser registrado no livro de bordo, tá? No diário de bordo. Fica registrado no diário de bordo do navio da aeronave. Tá? E tem um prazo decadencial. Por quê? Porque ele é um testamento especial. Então ele não tem validade ad eterno até que ele morra. Tá? Não, aqui tem um prazo. Um prazo. Tem um prazo. Testamento de emergência sempre tem um prazo. Testamento especial tem um prazo. E esse prazo é decadencial, que no Código Civil de 16, o prazo era de 3 meses. Hoje, 90 dias. Mudou, né? Mudou um pouquinho. Porque é em dias, né? Não é em meses. E aí pode ter morrido 31, 30, janeiro, fevereiro, que tem menos dias, né? Dá diferença. 90 dias, tá? Prazo decadencial. Mas quando começa a fluir esse prazo, hein? A partir da chegada do testador em terra firme. A partir da chegada do testador em terra firme, ele tem 90 dias para morrer. O certo é ele morrer a bordo do navio, a bordo da aeronave. O certo é morrer lá. Mas a lei dá a oportunidade para ele morrer mais tarde. Tá? Se não morreu a bordo, era a frescura dele. Ah, então morrendo, é frescura. Tá? Não morreu a bordo, ué. Bom, a lei dá oportunidade para ele morrer mais tarde, ou seja, saiu do navio, da aeronave, foi direto para a UTI, morreu dentro dos 90 dias, tem validade. Morreu em 91 dias, caducou o testamento. Aí caducou. A regra é essa, mas vou dar uma dica prática, vai, que é taxativo. Infelizmente, agora as novas legislações estão sendo com meios exemplificativos, né? Tudo exemplificativo. Mas antigamente era tudo, antigamente não, 2002 no Código. Taxativo, tudo de forma taxativa, escrita de forma taxativa. E se não está dentro daquela situação, não dá. Agora não, pode ver, a questão da alienação parental, né, que veio em 2010 já, fala meios ou modos exemplificativos de alienação. Exemplificativo, não é taxativo. Então pode estar por volta daquilo. Né? Então é importante essa questão do taxativo e ser também de forma exemplificativa. Nesse caso é taxativo 90 dias. Então, o juiz mais tradicional, o juiz mais legalista, ele vai falar que caducou, acabou. Foi em 90 dias, caducou.
Mas, por exemplo, um advogado que está advogando para aquele que é o herdeiro no testamento, e ele morreu em 91 dias. Ele saiu do navio ou da aeronave, quase morrendo, foi direto para a UTI e morreu na UTI em 91 dias. Eu, se fosse advogado do herdeiro ou do legatário, eu pediria para o juiz ratificar esse testamento, convalidar. Por quê? Ele não teve a oportunidade de fazer o outro testamento, porque ele foi direto para a UTI e morreu na UTI em 91 dias. Se ele não teve a oportunidade de fazer o ordinário. Olha só, nesse caso, que ele morreu lá na UTI, foi para lá e morreu lá. Por exemplo, ó, ele saiu do navio, da aeronave, com vida, foi para a UTI, 30 dias teve alta, em 30 dias ele teve alta, em 91 dias, ele já estava fora do hospital, em 91 dias ele morreu atropelado. Caducou ou não caducou? Aí caducou, né? Porque ele teve 60 dias para fazer o testamento ordinário e não fez. Então caducou o testamento. Agora, se ele morreu na UTI, que não tinha saído do hospital, entendo eu que daria para tentar ratificar aí com o juiz, né? Questão mais é de justiça do que de direito aí, tá? Bom, então esse prazo é importante, tá? E o militar? O militar, graças a Deus, nós não utilizamos muito, não temos guerra, né? E o militar serve para quem? Para os militares. Os militares. Militares das Forças Armadas. Militares das Forças Armadas, tá? E, portanto, então, a situação de emergência dos militares seria quem? É sempre em situação de emergência, né? Então, seria em situação de guerra ou alguma missão. Missão ou guerra. Por quê? Nós temos lá o Brasil, que está numa missão de paz lá do Haiti, né? E aí poderiam aqueles brasileiros que estão em missão lá no Haiti fazer o testamento militar. Ou em situação de guerra. Isso é mais para cumprir tabela, que graças a Deus quase não acontece aqui no Brasil, né? De emergência é feito perante um oficial. E sempre com maior patente. Aquele oficial que tem maior patente, tá? Naquela ocasião que está sendo feito o testamento. Perante sempre o oficial, não perante um praça, hein? Sempre perante o oficial. O que mais? Deverá ter 2 ou 3 testemunhas. Deverá ter 2 ou 3 testemunhas. 2 testemunhas. Se o testador militar estiver em plenas condições de assinar e datar. Está em plenas condições de assinar e datar. Pronto. 2 testemunhas. A terceira testemunha entra para assinar a rogo. Ou seja, o testador está impossibilitado de assinar e datar. Já está todo estrupicado, tomou tiro para quanto é lado, está sem as 2 pernas, está sem os 2 braços, está sem... Balança a cabeça, para mim é... Vendo? Aí, a terceira testemunha entra para assinar a rogo, tá? Sempre quando ele estiver impossibilitado de assinar. O que mais? Prazo, tem um prazo também decadencial. Testamento militar também tem um prazo decadencial. O prazo também é de 90 dias, a partir de cessado o perigo. Cessou o perigo, não é cessar a guerra, hein? Cessou o perigo, tem 90 dias para morrer. O certo é morrer na guerra. O certo é morrer na guerra, tá? Mas a lei dá oportunidade para morrer mais tarde, 90 dias. Tá? Chegou em situação que está fora de perigo, foi resgatado, já levou para o seu país de origem, para um país aliado, ele está fora de perigo. Portanto, ele tem 90 dias para morrer. Se não morrer em 90 dias, caducou o testamento. Tá? Caducou. A regra é essa, hein? A regra é essa. Fácil, né? Tranquilo militar. Só que dentro do militar, aí esse aqui só cai isso aqui é para concurso, tá? Isso quase não acontece também, é difícil. É o testamento militar nunculpativo. Dentro do militar, hein? Nós temos o testamento nunculpativo. Dentro do militar, nunculpativo. O nunculpativo chama-se também de in extremis, ou in articulo mortis. In extremis ou in articulo mortis. Ou seja, extrema urgência, em articulo mortis, na beira da morte. Na beira da morte, tá? Tá para morrer, tá para morrer. Esse tá para morrer. E esse não precisa ser feito perante um oficial.
Esse é feito perante duas testemunhas. Duas testemunhas. Perante duas testemunhas. Um vai anotando o que ele está falando e o outro vai presenciando. Tá? Esse daqui não tem prazo decadencial. Com ele na beira da morte. Esse não tem prazo decadencial. Esse tem que morrer na guerra. Se ele convalescer dos seus ferimentos, já caducou o testamento. Basta convalescer dos ferimentos, que já caducou o testamento. Tá? Então, esse tem que morrer na guerra. Esse não é o certo. Esse tem que morrer na guerra. Tá? Senão, caducou já o testamento. Então, ele vai falando e as testemunhas, uma vai anotando e o outro vai presenciando. Tá? Num culpativo. Igual, parecido com aquele casamento num culpativo, né? Só que o casamento num culpativo, 6 testemunhas. Acho que vai cair em desuso num culpativo, né? Num culpativo, praticamente, era utilizado para quê? Para ter direito à pensão por morte. Pensão por morte. Está morrendo, vamos casar com ele rápido. Chama 6 testemunhas, lá, e ratifica depois, assim. Aí tinha direito à pensão por morte, que ele morria. Olha que beleza, você nem passou a lua de mel, já tinha pensão por morte. Né? Não fez nenhum sacrifício, né? Porque tem alguns que tem que fazer um sacrifício ainda, né? Para ter a pensão por morte aí, até o resto da vida, né? Mas essa não fez nem sacrifício, não tinha lua de mel, morreu. Já morreu seguido. Agora não dá, a dona Dilma tirou isso, né? Tirou a oportunidade das pessoas. Ela tem que ser 2 anos. 2 anos, aí não tem mais jeito, ó, tá? Num culpativo quase não vai usar mais, nem um casamento num culpativo. Era para utilizar para ter direitos, agora não vai ter nada. A não ser que ele tenha dinheiro, né? Tenha dinheiro, tenha patrimônio, não tenha filhos e nem também, né? Não tenha filhos e também não tenha ascendente. Aí vai tudo para o cônjuge. Apesar que concorre com os ascendentes também. Se casar, concorre com os ascendentes. Bom, mas o melhor, normalmente, que faziam, era para ter direito à pensão, né? Por morte. Bom, vamos ver a outra parte dos testamentos. Agora começamos a elaborar o testamento, né? Fazer o testamento. Então vamos falar das cláusulas testamentárias. Cláusulas testamentárias, ó. Cláusulas testamentárias. Quais as cláusulas que nós podemos utilizar dentro de um testamento, hein? Quais são as cláusulas que podemos utilizar dentro de um testamento? Primeiro, chamada cláusula pura e simples. Cláusula pura e simples. A cláusula pura e simples basta, cláusula pura e simples, basta o testador morrer. Aqui basta a morte do testador. Vou deixar o imóvel X para A, ponto final. Testador morreu, o imóvel X já poderá ser requerido pelo A. Eu, testador, deixo o imóvel X para A, ponto final. Esse é puro e simples, essa cláusula. Basta ocorrer a morte do testador. Morreu o testador, o imóvel X já poderá ser requerido por A. Fácil, simples. Aí algo mais tem. Esse daqui, na verdade, ó, não é requisito ter advogado no testamento. Não é requisito. Porém, eu falo que é importante. É muito importante ter um advogado. Eu já vi cada testamento que foi feito, sorte que a pessoa se tocou e falou, puxa, mas não é bem assim, vou procurar um advogado. E aí me procurou, várias pessoas me procuraram já. Aí você vê que só foi feita pelo tabelião. Não teve nenhuma programação, não teve nenhum planejamento de um advogado. Foi feito direto no tabelião, no cartório. Então, não é que o tabelião não sabe fazer, é que o tabelião ele não é advogado, né? Ele não serve para cercar. Eu quero saber o que você quer. Por que você quer fazer esse testamento? Para deixar para tal pessoa por causa disso, disso, disso. Para não deixar para aquela pessoa por causa disso, disso, disso. Ele não vai ficar explicando para o tabelião. Ele vai falar o seguinte, eu quero deixar para fulano. Eu não quero deixar para fulano, o que eu faço? Ponto. E aí começa a dar errado lá na frente. Então, muitos vieram, já falei, nossa, meu Deus, como foi feito isso aqui, não ia dar certo de jeito nenhum. Por exemplo, teve um que foi assim, deixou lá um punhado de imóveis, sabe? Um punhado, uns 50, tá? Imóveis, mais ou menos, para o filho do segundo casamento, para fraudar os do primeiro, tá? Ele quis deixar para cá. Porém, os 50 imóveis dava da parte disponível dele, ele tinha parte disponível para isso. Os 50 imóveis estava tranquilo, dava dos 50% dele. Bom, mas ele doou então, dessa forma. E o tabelião não pediu anuência de ninguém, pronto. Doou. Desculpa, doou não. Testou.
desta forma. Bom, teria que revogar o testamento. Por quê? O que foi feito vai voltar tudo. Porque ele doou de forma, ou seja, ele testou de forma simples, pura e simples. Vou testar 50 imóveis, esses 50 imóveis, para o meu filho tal. Morrendo, os outros filhos chamam tudo a colação. Tá? A doação também ocorre isso. Né? A doação foi doado 50 imóveis para um filho, e para os outros não. Pode chamar a colação também. E o testamento? Falei ao contrário, né? E o testamento? O testamento não é chamar a colação. O testamento anularia aquela parte do testamento, porque só poderia dispor de 50%. Para que não chame a colação, o que deve ter feito? Que está saindo da sua parte disponível. Está saindo da sua parte disponível, estaria fora da colação, que é o 2005 do Código Civil, se não me engano, 2005 do Código Civil. Tá? Então, para dispensar da colação, precisaria estar com esta cláusula, e às vezes não sabe fazer. Então, o tabelião, muitas vezes, na doação, também não soube fazer direito. Fez, acabou. E no testamento também, muitas vezes faz, e às vezes não vai ser possível a execução lá na frente. Então, é importante que procurem um advogado. Esse daqui, puro e simples, vou deixar 50% disponível, do meu disponível para minha esposa, ponto. E a minha esposa faz a mesma coisa para mim, ponto. Já não precisa mesmo de advogado. Esse o tabelião vai lá e faz, acabou. Agora, quando você tem que pensar, planejar, já não é o tabelião, porque o tabelião não vai querer ficar consultando quantas consultas ele vai querer dar. O advogado não, quando ele é contratado para fazer um planejamento, ele vai fazendo reuniões, né? Faz uma reunião, faz outra reunião. Na quarta reunião, você começa a definir o que ele quer. E aí você consegue fazer um bom testamento. Não é no primeiro também. Quando ele quer mais cláusulas, tá? Mais cláusulas. Ou seja, fazer um tipo de planejamento mesmo. Mas daí eu falo lá depois no inventar, dá para falar um pouquinho lá na parte de planejamento, vamos tentar falar um pouquinho de planejamento lá no finalzinho. Tá? Então, olha só, pura e simples, a outra seria a segunda cláusula. Pura e simples, a segunda, condicional. Condicional já está dizendo, né? Se é condição, significa que é um evento futuro incerto. Um evento futuro incerto. Portanto, aqui não basta a morte do testador. Aqui já não basta a morte do testador. Tem que implementar ainda a condição. É necessário implementar ainda a condição. Morreu o testador. O herdeiro ou legatário pode receber já o bem? Não, precisa implementar a condição. Tá? Só que a condição, nós temos duas espécies de condição hoje, hein? Condição, já havia, né, mas no testamento não tinha. Hoje temos a condição suspensiva e a condição resolutiva. Condição suspensiva e condição resolutiva. A condição suspensiva, já está dizendo o próprio nome, é que fica suspenso. Enquanto não implementar, está suspenso, ninguém recebe nada. Por exemplo, ó, o testador deixou o imóvel X para A, desde que A case-se com B. Faz sofrer ainda, coitado. O testador deixou o imóvel X para A, desde que A case-se com B. Portanto, para que o testador morreu, o A pode receber o imóvel X? Não, precisa ainda casar com B. Só que olha o problema que o testador fez. Não procurou um advogado, fez sem advogado, deixou assim. E agora? Não colocou prazo. O B casou com outra pessoa. O testador deixou um imóvel X para A, desde que A case com B. B casou com outro. E agora? Não colocou prazo, não colocou nada, tem que aguardar. E o imóvel fica emperrado ali. Quem tem que aguardar? Porque é possível ele casar ainda com B? É, divorcia e casa. Ou fica viúvo e casa. Então é possível. Tem que aguentar até que quanto tempo? Tem que ficar o imóvel parado. O imóvel ficar bloqueado ali por causa disso. Vai deteriorar tudo, que ninguém vai querer tomar conta. Porque se vai querer fazer manutenção, mas depois o outro casa, o outro vai pegar o imóvel tudo bonitinho. Ninguém quer manter já o imóvel. Começa a deteriorar. Às vezes demora para casar 70 anos. Não é? Porque a pessoa não casa, casa com outra. Aquele negócio, não tem aquela música do Luan Santana? Igualzinha a música do Luan Santana. Vocês conhecem, né? Tal de Fernando, na fila de um banco, né? Assim?
Eu conheço a música, conheço. Tocou tanto que eu até decorei o negócio, né? Não é? Aí ele fala assim, eu posso aguentar, ficar nos 70, 80, 90, até ficar velhinha, gagá, vou te esperar. Ó. Você viu como eu sei? Até ficar velhinha, gagá, vou te esperar. Ó. E ele falou que ia esperar. Aí tem que esperar até 90 anos, ó. Aí não tem sempre essa história? Ai, se reencontraram, eram jovenzinhos, namoravam. Aí cada um foi para um lado, cada um casou, só que agora os dois são viúvos. Olha que bonito, parece novela mexicana. E aí os dois se reencontram com 85 anos. Ai, amor da vida, aí casa os dois. Aí depois disso é que vai conseguir receber o imóvel. Depois de 80 anos, o imóvel, como vai estar esse imóvel aí? Está deteriorado. Então aí precisaria ter tido um advogado, né? O advogado falaria o seguinte, não, tudo bem, até casar, com B. Porém, o prazo é de 2 anos. 2 anos dá para chavecar, né? 2 anos não dá muito, né? Dá bastante tempo, tá? 2 anos, pô. Não casou em 2 anos. Volta para a legítima. O imóvel vai ficar emperrado. Você entendeu? É isso que o advogado tem que começar a pensar. Para poder fazer um bom testamento. Senão ele não vai fazer um bom testamento. Nem precisaria procurar um advogado e nem pagar para o advogado. Né? Porque o advogado ele cobra a sua elaboração, né, de todas as cláusulas. Agora tem que pagar ainda o testamento, que é, se for o público, que normalmente a gente indica, R$ 1.300 em São Paulo para fazer. Se for fazer na sua casa, é o dobro, 2.600. Mas os honorários do advogado, tá? Que tem que ser cobrado, é bom cobrar bem. Tá? Por isso você tem que fazer um bom testamento. Bom, aí seria o quê? Cláusula condicional suspensiva. Enquanto não casar, não recebe. Está suspenso. Olha a outra. A cláusula condicional resolutiva. O testador deixou o imóvel X para A, que, com o dinheiro dos aluguéis do imóvel X, ele juntará dinheiro para casar com B. O testador deixou o imóvel X para A, e com a renda do imóvel X, A juntará dinheiro para casar com B. E agora? É condição suspensiva ou resolutiva? Resolutiva por quê? O testador morreu. Ele precisa receber para cumprir. Ele precisa receber para cumprir. Não é? Ele recebe para juntar o dinheiro, que é a renda dele, para poder casar com B. E se ele não casar? Se ele não casar? E agora? Perde? Pode perder. Pode o herdeiro pedir, sim, tá? É aquelas condições que às vezes se coloca, né? Vou deixar... Se confunde um pouquinho com o encargo, tá? Só que encargo, o encargo você tem que executar. No encargo ele não volta, vai ficar com o bem. Nesse caso da condição, tem que voltar. Era uma condição que você não fez, pô, você não cumpriu. Tá? O encargo é um ônus. Por exemplo, ó, testador deixou o imóvel X para A, para que A cuide de seu cão. E aí é complicado, porque começam a colocar prazo muitas vezes. Esse não é para colocar prazo. Eu vi um caso real, 4 anos, para cuidar do gato, 4 anos era, do gato. E a senhorinha recebeu um imóvel, porque era para cuidar do gato da falecida. E recebeu, estava cuidando do gato. Só que a família está de olho, né? Porque colocou o prazo de 4 anos para cuidar do gato. E a família de olho para ver se o gato morria, né? Acho que até eles deram um chumbinho para o gato morrer. 2 anos o gato morreu. Em 2 anos. O que a família fez? Pediu anulação, porque não cumpriu a condição. Era em 4, só foram 2, devolve o imóvel. O tribunal não deu. O tribunal falou, não, independeria ela cuidou. Independeria do prazo, por quê? Não ficou demonstrado que foi ela que matou o gato. Questão natural foi. Não ficou demonstrado que foi por maus tratos, que foi por omissão ou negligência dela. Não ficou demonstrado. Ela estava cuidando direitinho, morreu, fazer o quê?
Né? Mas é ruim colocar o prazo, tá vendo? Coloca prazo, já começa a fazer, criar situações para outra pessoa começar a impugnar. É isso que o advogado tem que pensar. Para que eu vou colocar uma situação para lá na frente dar confusão? Então precisa colocar prazo. Acabou. Bom, aí nós temos condição ilícita, imoral e impossível. Olha só como muda também em razão da condição suspensiva e resolutiva. Condição ilícita, imoral e impossível. Por exemplo, o testador deixou o imóvel X para A desde que A mate B. O testador deixou o imóvel X para A desde que A mate B. E agora? É uma condição ilícita, não é? Suspensiva ou resolutiva? Suspensiva. O testador deixou o imóvel X para A desde que A mate B. Para ele receber o imóvel X, tem que matar B. E agora ele fala assim, ai meu Deus, eu mato ou não mato? Esse cara está precisando de dinheiro, eu mato ou não mato? E agora? A cláusula é nula ou a condição é nula? A cláusula é nula ou a condição é nula? Vou dar um exemplo. Se a cláusula for nula, não recebe nada. Não recebe nada. Se a condição for nula, recebe e não cumpre. É a condição ou a cláusula nula? Se a cláusula for nula, não recebe nada. Se a condição for nula, significa que não cumpre a condição porque é ilícita e recebe o bem. É a cláusula ou a condição que é nula? A diferença é aqui da condição resolutiva e suspensiva. O testador deixou o imóvel X parado desde que a mate B. É uma condição ilícita suspensiva. Portanto, nesse caso, a cláusula é nula. Não recebe nada. Por que não recebe nada? Porque ele não pode cumprir. Para ele receber tem que matar, mas não pode. Para ele receber tem que matar e não pode. Então a cláusula é nula. Olha a diferença da condição resolutiva. Na condição resolutiva, o testador deixou o imóvel X para A, para que A junte dinheiro com a renda do imóvel X, para contratar um matador para matar B. O testador deixou o imóvel X para A, para que A, com dinheiro da renda do imóvel X, contrate um matador para matar B. Nesse caso, é uma condição ilícita resolutiva. Por quê? Para ele cumprir, ele tem que receber o imóvel primeiro, não é? Ele recebe o imóvel para juntar o dinheiro para matar, não é? Nesse caso, a condição é nula, não é a cláusula. Por quê? Está falando que ele recebe, não é? E na hora de cumprir, ele pode? Não, que ela é ilícita, ele não pode cumprir. Se ele não pode cumprir, ele não cumpre. Ele recebe e não cumpre. Então ele recebeu o imóvel, mas não vai cumprir. Olha a diferença. Na condição suspensiva ilícita, a cláusula é nula. Na condição resolutiva ilícita, a condição ilícita é nula. Só condição e não cumpre. Você recebe e não cumpre. Então num vai receber e não vai cumprir, no outro não recebe nada. Quem mandou fazer um mau testamento? Um péssimo testamento foi feito. Tá? Não conseguiu nem cumprir, ó. Não conseguiu nem executar esse testamento. É importante, hein? Eu tive um caso real assim. E aí foi briga. Porque uns falavam que a cláusula era nula, outros falavam que era a condição. Eu falei, não, aqui ela é resolutiva. Se é resolutiva, meu cliente recebe. Eu só não vou cumprir. Mas quando ele recebe. Então, falando para não receber, né? Lógico, a família não quer que receba. Receba. Bom, condicional, a pura e simples condicional, e a outra é... Oi? Não, tem também condição ilícita e imoral, né? A condição ilícita e imoral e também a imoral e a outra que é impossível. Condição ilícita, imoral e impossível. É tudo igual. Suspensiva e resolutiva. Suspensiva, a cláusula é nula e resolutiva, a condição ilícita e imoral é nula, tá? Então, ilícita, imoral e impossível. Imoral, por exemplo, vou deixar o imóvel X, vou deixar uma fazenda para A, desde que A plante maconha. Condição ilícita, não é? Condição ilícita, aí é ilícita, né? Vou falar uma moral, né? Vou deixar o imóvel X para A, desde que A se separe da sua esposa. É imoral, hein?
testador deixou o imóvel X para A, desde que A separe da sua esposa. Casar não é imoral, mas fazer separar é. Tem uns que vão falar assim, ai, tem que separar a mulher, tem que separar, até falando para separar. Tá louquinho para separar. Tem que separar para receber. Caiu com uma luva, né? Caiu com uma luva, esse testamento. Bom, e o outro que é impossível, o testador deixou o imóvel X para A, desde que a pise no sol. É impossível também. Tá? Mas depende, hein? Se é suspensiva, a cláusula é nula, não recebe nada, hein? Se for resolutiva, aí recebe. E não cumpre. O outro, com encargo ou modal. Com encargo ou modal. Com encargo ou modal. Com encargo ou modal. Aqui é um ônus. Aqui é uma contraprestação. Tá? Aqui é um ônus a uma contraprestação. O testador deixou o imóvel X para A, com encargo de pagar alimentos para B. O testador deixou o imóvel X para A, com o ônus de pagar alimentos para B. Olha só como é. Parece com a condição resolutiva, né? Parece com a condição resolutiva. O efeito é o mesmo, hein? O efeito da condição resolutiva com o encargo é o mesmo. É o mesmo. Ou seja, se for ilícita, imoral e impossível, recebe. Só não cumpre. Recebe, mas não cumpre, tá? Então, o efeito é o mesmo da condição resolutiva. Tá? Mas olha só, naquele caso que eu disse. O testador deixou o imóvel X para A, com o ônus de pagar alimentos para B. O testador morreu. O A recebeu com esse ó. O A foi lá e quero receber. Ele assinou e falou, eu quero receber. Ele aceitou a herança. Só que aceitou com encargo de pagar alimentos a B. Só que ele não está cumprindo. Faz 1 ano que ele não cumpre. Não está cumprindo para pagar alimentos a B. E agora, ele perde ou não perde o imóvel? Não, aqui é como se fosse resolutivo o efeito, lembra? Aqui não perde. O que vai acontecer? Como ele aceitou o encargo, houve um título executivo, formalizou um título executivo. Se formalizou um título executivo, o B que tem que executar o A. Cabe execução contra A. Aí diferente, mas ele não perde o imóvel, ele já recebeu. Eu aceitei o encargo. Ah, mas ele não está fazendo. Então tem que fazer cumprir agora. Ele não vai perder o imóvel, mas tem que fazer cumprir. Ou seja, quando ele aceitou, formalizou um título executivo. Tá? O outro é subcausa ou certa causa. Ó. Subcausa ou certa causa. Subcausa ou certa causa. Aqui é bem parecido com a pura e simples, mas nesse caso, o testador justifica por que está deixando aquele bem para aquela certa pessoa. Por que ele está deixando aquele bem para aquela certa pessoa? Por exemplo, o testador deixou o imóvel X para A porque A salvou-lhe a vida no passado. O testador deixou o imóvel X para A porque A lhe emprestou dinheiro no passado. O testador deixou o imóvel X para A porque A matou sua sogra no passado. Brincadeira, isso não pode. Não pode, tá? Sogra é boazinha. Bom, então o testador está justificando porque ele deixou aquele bem para aquela certa pessoa. Precisava justificar? Não precisava justificar, porque seria pura e simples. Mas por que eles colocaram de outra forma? Porque tem efeito diferente, ó. O testador deixou o imóvel X para A porque A salvou-lhe a vida no passado. Porém, o testador morreu, A foi receber o imóvel, que deixou o imóvel lá para ele, foi receber. Porém, veio B e entrou no processo e falou assim, mas não foi A que salvou, fui eu que salvei. Não foi A, foi B. E agora? Falou que foi A. Mas daí, o B fala que o A enganou o B, enganou o testador. Mas o B falou que foi ele que salvou, e não foi A. E agora? E provou que foi B, não foi A. O B provou. Olha só a foto que eu tirei atrás. Ó a mão aqui. A mão é do A empurrando ele para o abismo. A mão do A empurrando para o abismo. E ó a minha mão aqui. Ó, eu estou puxando ele de volta para mim. Ó. E provou que foi o B que salvou e não foi A. E agora? Quem recebe? A vontade que eu quero. Quem salvou, não foi para A. Ele deixou para quem salvou. Nesse caso, ele acabou, o testamento acabou sendo uma exceção, porque o testamento ele é personalíssimo, só que esse aqui foi em razão de um ato. Ele deixou para quem salvou.
Não foi para aquela pessoa, para quem salvou. Portanto, o B receberia A não, hein? Você viu a diferença? É uma exceção. Que exceção? A regra é qual? A regra é que é personalíssimo. Mas nesse caso não. É para quem salvou e não importaria quem. Se descobrir que foi outro, acabaria recebendo. Tá? Então essa é a diferença. Bom, depois nós temos a termo aqui, que é o termo inicial e termo final. Termo. E aí eu explico nas substituições ela, tá? Nas substituições. Nós temos termo inicial e o termo final, que nós chamamos de ad diem e ex die. Termo final e termo inicial, tá? Ad diem, termo final. Ad diem. Desculpa. Tá errado aqui, ao contrário. Vou fazer ao contrário aqui. Termo inicial, ad ex die, né? Vou pagar tudo. Ao contrário aqui. Termo inicial ex die e termo final ad diem. Um vai receber primeiro e depois o outro vai receber. São duas pessoas que recebem no mesmo testamento, tá? Aí eu explico que o fideicomisso é um exemplo disso. Fideicomisso, primeiro um recebe para depois o outro receber. E para aproveitar em tempos distintos o mesmo patrimônio. Tá? Que é o fideicomisso, que é na substituição fideicomissária. Aí nós vamos ver na próxima aula. Tá? Já encerramos por aqui. Parei nas cláusulas testamentárias. E aí nós vamos começar com substituição testamentária e falar de revogação. Acabei não falando, né? Ainda vai ter revogação do testamento. Pessoal, olha, eu estou gravando umas aulas, né? E é ao vivo, está passando aí às 19 horas, o Laboratório de Peças e Contratos, tá? De Direito de Família e Sucessões. E o preço é bem em conta, né? Foi dado para quem estuda aqui, na pós, um preço acessível, mais acessível, o desconto. Mas o preço já é bacana, é R$ 99,00 e vai ficar na plataforma até o dia 31 de dezembro. Então, você perdeu das 19 horas às 22, na segunda, na quarta, você pode assistir no outro dia. Tá? E é R$ 99,00, tá? Você vai ficar até dia 31 de dezembro na plataforma. E é peça que eu coloco, assim, são 13 aulas de 3 horas. E não tem ninguém na sala, é só no estúdio. Então a aula rende muito, hein? Rende bastante. Tá? Até eu tenho uns alunos em outro lugar, no curso da ESA, e eles estão fazendo curso lá e até no laboratório. Porque ela é muito mais conteúdo, bem mais conteúdo, bem bacana. E as peças que eu mostro todo um por um para fazer as peças. Até de filiação socioafetiva eu disponibilizei lá. Tá? Bem bacana. Bom, pessoal, obrigado. Até a próxima, hein?